Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remute volume 60. Como é que você tá aqui? Uh! Porra, cara, 60 remutos mais velho me sinto agora. Pois é, né? 60, ó, você vê? É, 60 remutos mais culto, cara. é, muito bom. E todos que estão com a gente aí há 60 Remutes, né? É Daqui a um pouco a ano gente de. vai marcar a passagem do tempo em Remutes. Não, putz, já faz 8 Remutes, hein? Puxa vida. É, Né? Estão dizendo que a Lua ela tá se afastando da Terra 4 centímetros por ano, né? Eu hum, nem eu até concordo com ela, né? Eu faria a mesma coisa no lugar dela. Né? então, Mas isso daí pode mudar a velocidade de rotação da Terra, né, Marcelo? deve ter essa implicação também, né? Velocidade de rotação e provavelmente, eu não sei, mas deve mudar também a velocidade orbital dela. Deve Uhum. mudar o período da Lua, vai ficar mais longo, as marés podem mudar também, porque depende da atração gravitacional da Lua, além do Sol, né. É. Diz que daqui a Daqui a alguns milhões de alguns anos a gente vai milhões ach de anos a gente vai ter um dia de 26 horas. Aí tá mais adequado, né, para essa nossa rotina. daí quando tiver mais umas 26 horas, a gente pode demorar no remote 1 hora a mais, né, que ninguém vai sentir, né. Já ganhou mesmo, né? Ah, o remote tá mais velho que o Xará lá, hein. Mas É. daqui a pouco vamos ver, vamos ver. E já que a gente está nessa onda de astrofísica, né? O astrofísico Brian May ele já tinha falado também que é Hum. por causa das garotas de bunda grande que a Terra roda, né? É, The Fat Bottom Girls, muito Girls, bem. you make the rock and roll around, Pois é, verdade. Mas né? quanta coisa útil, hein. Mas vamos nos nossos recados iniciais, né, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, que é importante o like, mesmo que você já está inscrito, dá um like para o algoritmo do YouTube saber que, você gosta e que bastante gente gosta e começa a recomendar nossos vídeos aí, bem importante. A imagem está com, né, uma claridade um pouco diferente no rosto, aí que eu tô com uma câmera diferente hoje, né. O DJ chegou, beleza. E aí, DJ? Eu não deu tempo de me maquiar mesmo. Ah, não, não. Eu passei um perfuminho para ficar legal. Eu escovei o dente. Ah, bom, o pessoal não vai sentir um bafo ruinzão não. Mas vamos lá então, né. Bora. O que que a gente Vamos tem de bom colo para hoje? Bom, começando com as efemérides do Chiesa, né, não pode deixar, essa coluna é clássica, né. Clássica. A gente tinha que voltar a fazer o Remote News, hein, cara? Pois é, temos que voltar essa prática aí. Já logo, logo a gente volta. Beleza. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, falar que hoje, dia 23 de junho, é Dia Mundial do Desporto Olímpico, também é considerado Dia do Atleta Olímpico, né? Esse dia foi criado pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, e é a data da fundação exata do Comitê Olímpico Internacional em 1894. Né? O comitê foi criado para resgatar o espírito competitivo dos primeiros Jogos da Grécia. E no Brasil, essa data foi instituída pela Lei Pelé, Lei 9.615, no artigo 86, de 24 de março de 1998. Então, também é dia do atleta olímpico nacionalmente e dia do desporte olímpico. Tá aí Muito também, bem. dia 23 de junho, as considerações. Esse emblema é bonito, né, cara? Puxa vida. Uhum. Sim, né, esses anéis, né, interligando tudo, né, e aí os representação de continentes, né, todos Putz, interligados, é pelo é. esporte. E eu Muito acho bom. muito legal os atletas que participam das Olimpíadas, eles sempre fazem uma tatuagem dos arcos olímpicos, né, cara? Muito bonito. Eu não tenho meus arcos olímpicos ainda, mas eu tô treinando, cara. Tá treinando? Tô fazendo pilates, cara, que se tiver uma Olimpíada com pilates, quem sabe daqui a uns 180 anos eu consiga participar, cara. Tô treinando duro. Ai, meu Deus. Os caras botaram break agora, né? Daqui a pouco vão É, botar parkour. Aí, quando botar pilates, eu tô lá, cara. 160 anos de treinamento.
Na hora que puserem levantamento de peso da cama, eu participo. Isso eu já, daí eu Ué, já tô perguntando faz tempo. Às vezes não, né? Às vezes nem levanta. levantamento de copo. Só não tem o arremesso de bituca que eu não fumo, né. Pois é. O que mais que nós temos hoje aí? Bom, hoje a gente tem também o Dia das Nações Unidas para o Serviço Público, dia Uhum. da É ONU, hoje. dia exatamente. É hoje o Dia das Nações Unidas para o Serviço Público. O dia criado exatamente para exaltar aí profissionais do serviço público internacionalmente. Está aí a bandeira das Nações Unidas, muito bonito. E hoje também tem um outro dia, que é o Dia Internacional das Viúvas. Tá, só Né? só para comentar aqui, de novo voltamos a Roma com a coroa de louros aí, A né. coroa de louros. Tem E Roma hoje aí no roteiro, não? tem o Roma de novo no roteiro, olha só, hein. De Então novo não é. vamos falar de Roma, todos os remutos levam a Roma. Ai, que horrível essa. Mas vamos lá, dia das viúvas, tá. Dia- já é uma infâmia, né? O dia das viúvas. Né? Pô, tem dia dos viúvos também, é só das Pois é, viúvas. só das viúvas, né. Pois É. é. Tô O quase dia que eu das li viúvas. dia do Windows. Não, não é dia do Windows, é das Windows. Da Windows. Pois é, Muito bom. Nações Unidas declararam em 2010, na verdade, o Dia Internacional das Viúvas e que foi observado pela primeira vez no dia 23 de junho de 2011. Mas Muito bem. o Widow, eu não lembro, o Widow serve para viúva e viúvo também? Será que esse dia é para ambos os sexos? Quer ver? Acho que viúvo não, Marcelo. Ou é só entra viúva? Viúvo, cara. Ah, ele escreveu errado aqui. É, eu que estou fazendo errado aqui na tradução, mas eu acho que não. Eu não me lembro como é que é viúvo. Quem souber aí, viúvo em inglês, aí se tem a diferença de viúvo e viúva. É, porque de repente o dia da viúva é viúvo também, né, e é para todos, né, não é só Né? para viúvas, né. Mas Isso é muito muito bom. bom. Né? Mas, de qualquer maneira, hoje também é Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Como as Hum, mulheres têm dia, né, cara? pois É, é. Dia de mulher na engenharia. Agora, pois né, é. tem aquela piadinha, né, que Deus dizia que você quer ser bonita ou engenheira, né. Essa daí Pois da é. foto, né, tá fora do padrão aí, né. Ah, Mas hoje deve ter mudado já também, né, já tem bem mais já, já. mulheres na engenharia do que havia antigamente, claro, né. É verdade. Não, mudou muito em todos os aspectos, né, cara? A engenharia ela tinha padrões muito muito rígidos assim também. Algumas coisas a gente ainda vê que são muito tradicionais, né? O cara ir na obra com camisa listradinha, tipo listradinha, não, quadriculadinha, tipo festa junina, em qualquer época do ano, isso daí não muda nunca, né, cara? Com 4 canetas de cor diferente na lapela, uma prancheta, né, essas coisas. Isso daí não muda nunca, né? Tá, não, mas hoje já é bem comum você ver as engenheiras nas obras aí, em canteiro de obra, tudo engenheira, Não, isso a normal gente já, vê mesmo. Isso a gente vê vai ficar mesmo. normal, né. Muito Isso a gente bom. vê mesmo. Realmente, então, parabéns aí para as mulheres desse nosso mercado aí da engenharia. E não Uhum, estamos falando também só de obra, né? Tem engenharia de desenvolvimento, tem muita engenharia de produção, engenharia têxtil, desenvolvimento de produtos e tudo. Então, você tem muita coisa industrial aí também, né? uhum, sim, Mulherada tem um campo de trabalho gigantesco aí na química, desenvolvimento em todas as áreas da engenharia. Então, uhum. nossos parabéns aí. E ainda temos efemérides aqui no Brasil, que é hoje, dia 23 de junho, é o dia do lavrador. Então, nas mãos de quem cuida, a terra prospera. Está aí o dia do lavrador, dia 23 de junho. E também é dia nacional do agente marítimo. Tem coisa hoje, hein. Caramba, pois é. Hoje é o dia das efemérides. E ainda tem mais uma aqui, já que a gente Ó, está aí
no nosso mês clérico, né? Mês de Todos os Santos. Então a gente tem hoje também é dia de São José Cafasso, Nossa, ou esse eu não conheço. Giuseppe Cafasso. Tem dia, todos os santos têm seu dia também, né, Uhum. cara? Até quem Aliás, é cada santo dia tem. tem vários santos, né? Mais de um por dia, na verdade, né? Você acaba Pois é, comemorando um, né? Mas tem mais de um. tem santo, tem Deus do Olimpo, tem Deus grego, tem Deus romano, tem faraó, tem um monte de Não é por falta de Deus, né? orixá. Não é por falta de Deus que a gente não É. vai rezar, né, cara? Esse daí, o São José Cafasso, ou Giuseppe Cafasso, né, ele é italiano. A festa litúrgica é celebrada no dia 23/6, que é a data que remete ao dia da morte de José Cafasso, 23/6 de 1860. Ele é cofundador da congregação dos Salesianos, em colaboração com São João Bosco, também chamada Sociedade de São Francisco de Sales, né? Então, esse santo é venerado como padroeiro dos presos e condenados à morte. Bom saber. Também não conhecia esse santo, não. Pois é, ele é cofundador aí da congregação dos Salesianos. Isso que é interessante aí da participação dele na igreja, né? E aí você falou pelo nome, ele é italiano mesmo? Isso, Giuseppe? Giuseppe Cafasso. Cafasso. Muito bom, muito bom. E É aí, isso daí. tem mais um aqui, ó. Então, Era a surpresa, estraguei a surpresa. é, hoje é dia do baixista também, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre um baixista daqui a pouco. Então, só para a gente dar uma brincada aí com os baixistas, né? Você sabe por que as bandas têm baixista, Marcelo? Lá vem. Não. Não? É para traduzir o que o resto da banda está fazendo para os bateristas. Essa, essa é a função do baixista, que o pessoal brinca que ninguém nem ouve o contrabaixo, né? Ninguém ouve o contrabaixo, né? E você sabe quantos baixistas são necessários para trocar uma lâmpada? Já que a gente começou com as Aí pronto. infâmias. Meu Deus do céu. Quantos baixistas para trocar uma lâmpada? Não tenho a menor ideia. Nenhum, porque o tecladista pode fazer isso com a mão esquerda. Já é piada de música, já que se tem baixo na banda, o tecladista não pode usar a mão esquerda que fica nos baixos ali, né? Ai, meu Deus. É um ou Para outro de, toca baixo. para de fazer baixo, faz só os acompanhamentos com a mão direita ali, que senão você já tem baixista na banda, né? Piada de Nossa. músico. E o que acontece quando um, Lá um vem a sessão baixista quinta série, né? e o que acontece Vai. quando o baixista esquece as chaves dentro do carro? Meu Deus do céu. Não sei. Eles levam umas 2 horas para tirar o baterista de lá de dentro. Ai, meu Deus. Não, mas vamos ser honestos aqui. Segundo o John Paul Jones, o baixo, ele não é um instrumento que você ouve, ele é um instrumento que você sente, né? Hum, Então, é. é aquele negócio, sem o baixo na música, a música fica xoxa, mas É é tipo quando engraçado tirar queima uma casquinha. tipo quando queima o subwoofer do seu home theater, né, fica sem graça. Isso. Ou você quer, o pessoal manda aquelas músicas para você ouvir. Olha que legal, eu tocando num bar assim, aí você só ouve os pratos da bateria, uma guitarra bem aguda e aquela voz rachando que nem voz de quermesse, né? Você fala, puta que bosta, o cara tocando ficou ruim pra caramba, né? E não é que você tá sem o grave ali, não sei se você ouve parecendo um radinho de pilha acabando a pilha, né? Aliás, meu home theater tá sem o baixo porque quebrou o cabo que junta aqui, aí tá xoxo. O Tem que Marcelo daqui a trocar. pouco vai. O Marcelo, ele gosta das de quinta série. Daqui a pouco ele vai começar a contribuir aí também. Ó, quem tá aqui na audiência aí, bota no chat aí, só tô vendo pouca gente aqui no chat aqui, hein. Bota aí, vai, comenta aí. Pois é. Muito Bom, é bom, isso daí, então foram as efemérides. Então já que a gente está falando do Dia dos Baixistas, né? Ele é Uhum, comemorado aqui no Brasil. Ele é aquele negócio informal, né? Lembra que a gente falou do Dia do Guitarrista, que isso daí hum. virou uma, uma história que espalhou pela internet, e aí o pessoal começou a vincular isso daí, mas não existe
um decreto, não existe uma lei, não existe uma publicação oficial sobre o dia do guitarrista e também não tem do dia do baixista. Mas isso daí foram, como o dia do guitarrista começou na Argentina e se espalhou para o Brasil, lembra que a gente até comentou isso em Uhum. função daquele Sim, guitarrista argentino? Então, o sim, dos sim. baixistas, a história começou em São Gonçalo, dois baixistas lá do Rio de Janeiro, que eles queriam criar essa data para homenagear aí os profissionais que se dedicam aí às notas mais graves, né? E começaram a divulgar isso na rede social. Teve aderência por causa coincidir com a data da fundação do Fórum de Contrabaixo do Brasil, Fórum de Contrabaixo BR, né? Considerado o evento mais importante da América Latina no segmento. Então, a partir de 2014, houve essa eles já vinham comemorando isso daí no dia da fundação do Fórum, né? E em 2014 teve uma ligação com o aniversário do Paul McCartney, que é muito próximo, é no dia 18 de junho. Ele acabou de fazer 81 anos, né? Então, eles relacionaram aí o dia do contrabaixo, dia 23, por ser o dia da fundação do Fórum, e eles fazem essa homenagem frequentemente ao Paul McCartney. É isso aí. Uhum. Já dando maior spoiler do que eu vou falar daqui a pouco. Ah, bacana, bacana. Então, bastante efeméride hoje, hein? Né? Hoje tem Lotado. mesmo. Até vou beber uma água aqui. Limpa a garganta aí. Agora, minha vez de fazer o nosso quadro do número, né? Hum, E hoje o número especial qual seria? 60, né? Estamos no 60. volume 60. E o 60 tem algumas particularidades. Por exemplo, ele é o menor número que dá para ser dividido por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem deixar resto, né, os 6 primeiros números. Ele é um cara muito versátil, né, dá para dividir de 1 a 6 sem deixar resto. Que E ele é legal, hein? divisível por 12 números, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60, né, ele é super divisível, então isso acaba sendo uma mão na roda para outras coisas também, né, por exemplo, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Dá para dividir à vontade, pela metade, a terço, a quarto, a quinto, a sexto, né, dá para fazer vários tipos de divisões por causa disso. E quando a gente vai na geometria também, o círculo tem 360 graus, que é 6 vezes 60, né. E 1 Uhum. grau também dá para dividir em 60 minutos de arco, e cada minuto de arco dá para dividir em 60 segundos também, né. Então ele entra em várias, né, formas, né, de você dar número a alguma coisa, né, por causa dessa divisibilidade dele, né. Só que tem uma coisa um pouco mais interessante aí e mais inusitada que eu peguei, que é essa daqui, ó. Estão conseguindo ler aí? Cara, o que é isso daí? Já. O 60 era a base numérica para os babilônios, já séculos e séculos e séculos atrás, né. Então, o número 60 é a base da numeração deles. E aí que essa influência toda que vem até hoje com a divisão dos minutos, dos segundos, etcétera, né, justamente pela divisibilidade, né. E para a notação numérica dele, eles tinham esses 2 símbolos aí, à esquerda e em cima, né. Você tem o cravo, que é o da esquerda, e a asna, à direita. O cravo, representa a unidade, e a asna representa o 10. Então, na hora que você vai escrever um número, você faz uma combinação. Então, por exemplo, você tem uma tabelinha, tá Legal. pequenininho os números, mas você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9, é só ir colocando cada vez mais cravos, você vai ter até o 9. Aí o 10 é uma asna. Aí, de 11 em diante, você coloca uma asna e 1 e 2 e 3 e 4, 19, 20, 2 asnas. E assim vai, 30, 40, 50, daí você começa a agrupar, né, as asnas para ficar bonitinho, até 59. Quando chega no 60, com a base é 60, vira um cravo, à esquerda, Aham. né. Então esse número aqui, por exemplo, ó, são 3 cravos, né, cada um representa 60, então aqui é 180 mais 12, né, você vê aqui, ó, o que é o 12, né, você tem o 10, 1 e 1, 12, e aqui é 3 vezes 60. Então essa numeração 192.
3 vezes 60 mais 12. Então a Uhum. base era 60, assim como nos computadores a base é 2, e a gente usa no dia a dia a base 10, eles usavam essa notação para a base 60, né. Então, isso já há quanto tempo, né, mais de milhares de anos atrás, né. Então tá aí uma curiosidade dos 60 que era utilizada com o sistema numérico já de muito, muito longa data, né, desde a escrita cuneiforme, né, Que legal. tá. Então é isso, minha curiosidade número 60 maior é essa. Tinha outras coisinhas aí, mas não achei muito interessante, essa era a coisa mais interessante do número 60. Agora vocês já Muito. quando vocês viram a notação babilônica, você já sabe ler número, tá vendo? Pode Não é crer. Não, totalmente inútil, né. ficou muito claro, cara. Ficou muito claro. Você podia trazer também uma coisa que eu tenho muita curiosidade, é como é que faz aquelas somas lá no, naquele ábaco No chinês lá, como é ábaco. que chama? Tem o ábaco, né, é esse daí que você tá falando do ábaco mesmo? Aquele que tem as continhas ali? Isso, isso. Ah, tá, vou pesquisar isso aí. Eu já sabia, mas Soroban, não antigamente é? eu sabia. É, soroban é japonês, né. Eu sabia fazer isso daí, eu esqueci, mas vamos resgatar isso aí sim. É bem legal, hein? Então tá. Muito E agora bem. quem que vai? Sou eu aqui? Agora é você com o seu aniversariante especial, o baixista, né. Verdade, já que a gente falou do dia do baixista, vamos aí falar desse cidadão aí, que quando ele montou a banda dele lá, ele falou assim, que ninguém queria ser baixista. Nas nossas mentes, o baixista era aquele tipo gordo que ficava sempre lá atrás da banda. Aí ninguém queria ser baixista, e ele acabou sendo o bonitão da banda, né, depois ele até teve que lidar com esse negócio aí de ser o bacanão, o bonitão da banda. É esse aí que fez aniversário essa semana, que é Sir James Paul McCartney. E, cara, você sabia que esse Sir James aí, ele tem uma honraria danada, né, cara? Ele é Hum, dos mais condecorados por essas honras aí do Império Britânico, né? Ele é CHMBE, né? Nossa senhora. O CHMBE. ele é, Ah, na o verdade, BE até dá para saber que é British Empire, né, mas British o Empire. resto Só não que tenho o muita E, ideia. a gente tem o OBE e o CBE, que são comendas, né, da ordem do Império Britânico, mas o MBE já se torna especial porque ele é a mais excelente ordem do Império Britânico. Ela é uma Hum, ordem britânica da cavalaria e ela recompensa as contribuições feitas por civis na parte nos campos da arte, da ciência e trabalho com organizações de caridade e bem-estar do serviço público fora do serviço público. Então, não são pessoas que dentro dos seus cargos públicos fizeram contribuições de caridade relacionadas à arte e à ciência por um longo período ainda, né, cara? Então é uma comanda muito especial. E o CH já é por si uma condecoração, né, especial, porque quando ela foi instituída, era para ela ser dada apenas por um número limitado de pessoas, né? Então, as primeiras pessoas que receberam isso daí, na época, acho que foi 1917, que ela foi instituída, né, pelo rei Albert, né? Foi pelo rei Albert, depois eu vou ter que ler isso daqui. Então, isso daí tinha que. Essa comenda já era uma coisa especial, porque já tinha uma relação bastante restrita. E os primeiros que receberam isso daí tiveram relação com a Primeira Guerra Mundial. Hoje ela é concedida também para quem tem dado uma grande contribuição nas artes, na ciência, medicina ou governo por um longo período de tempo, né? Então tem aí uma relação bastante especial da contribuição que esse cara cara, é inarrável, né, a contribuição do Paul McCartney, né, cara? Eu não queria falar coisas como ele conheceu o George Harrison com 12 anos, que a sua mãe chamava Mary, por isso tem o Mother Mary no Let It Be. Não quero falar que o pai dele tocava
trompete, nem falar da Linda Eastman, que acabou virando a senhora McCartney, né? Esse talento do Paul McCartney, ele transcende esse limite da expressão virtuoso, porque ele, além de tocar vários instrumentos, o Paul McCartney é compositor e autor de centenas de músicas e músicas que marcaram gerações e gerações. Dá para botar aí pelo menos um hit single para cada ano de vida que ele tenha, né? Então ele tem muita contribuição no ramo musical. Uma coisa interessantíssima, cara, que tem umas entrevistas que ele declaradamente fala que ele e o John Lennon, eles compunham coisas para se cutucar, né? Um cutucar o outro, falar assim, ó, a pessoa faz isso aqui, assim, assim, assado, é um filho da mãe. Aí eu, tipo, se a carapuça servir, você já entendeu o recado, né? E é um cara fantástico. Ele teve parcerias sensacionais aí com John Lennon, teve outras parcerias marcantes aí que ele fez depois, acabou montando o Wings, né, com a Linda McCartney, mais uma trupe de músicos sensacionais, fez uma meia dúzia de discos, um melhor que o outro. Aí depois teve parceria individual ali com Stevie Wonder, com Michael Jackson, um cara sensacional. Eu separei um vídeo aí para a gente ver, que é exatamente uma parceria que ele faz com o Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon, ele é um apresentador americano que apareceu naquele seriado lá, o Saturday Night Live. Ele apareceu de 98 a 2004, e depois ele teve um talk show, que é o Late Night, com Jimmy Fallon, e depois ele virou The Tonight Show, também com o Jimmy Fallon. Então ele fez o Paul McCartney fazendo exatamente uma parodiando o Paul McCartney nessa parceria aí com o Jimmy Fallon. Vamos assistir isso daí? Vamos lá. Então, vou Bora botar lá. no ar aqui. Continuando aqui. Okay. You remember the words? Yes. Scramble eggs. No, scramble eggs. Scramble eggs. Ready? Scramble eggs. Got it. 3, 4. Scrambled eggs. Oh, my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Oh, we should eat some scrambled eggs, waffle fried. Oh, my darling, how I love your thighs. Not as much as I love waffle fries. Oh, have you tried the waffle fries? They are so damn good that they should be illegal. They're like regular fries, but they're shaped like a waffle. Chicken wing, no. Chicken wing, vegetarian, no chicken wings. Oh, that's right. No, I forgot the lyric. I forgot. It was actually Tofu wings. Oh, my baby, when I hear you sing, all I think about is tofu wings. Oh, did you bring the tofu wings? There's a place I know where I go for kick-ass wings. We could even get a side of onion rings, scrambled eggs. Oh, my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Oh, let's go get some scrambled eggs. Muito bom, Scramble Eggs. O remute inteiro dedicado à quinta série hoje. Muito boa essa versão, essa paródia aí, né?
Legal, legal. Sir É John isso aí. McCartney. Paul McCartney. Muito Sir legal. Paul McCartney. Figuraço, tá aí. Isso daí era o meu feliz aniversário aí pro Paul McCartney, figuraço aí, Tá nascido isolado aí. Foto mais recente aí, né? recente de 10 anos atrás. Essa aí? É, Nossa, acho que é cara. 2011 isso daí. Rapaz, Ele fez 81, né, velho? 81 já. Isso 81, aí, quase a então idade da minha parabéns mãe. aí, Sir Paul McCartney. É isso aí, 18/6/1942. Você é o Bom, cara. quem tá por aí? Ângeles Munhoz. Ah, Delô tá por aí. A Delô, raspando, hein, Delô? Podia ser amanhã o Remute, a gente já ia falar de uma aniversariante do dia aí, que era a Delô. É amanhã, Delô? É isso? Acho que é. Reginho, raba-raba, raba-raba. Quinta série também Ainda certo, imperando lá no sul de Minas. certo. Mas vamos lá. Então temos aqui. Opa, bati aqui na tela. Bom, para comemorar os 60, vamos falar um pouquinho de alguns filmes de cinema que estrearam em 1960. Olha lá. Ó, Isso, e por coincidência, um deles a gente falou na semana passada. Se falamos falou mesmo. dele e tal, nossa senhora, a gente podia falar de tal filme e chegou no remote seguinte, tal filme. Então o que que nós temos aí de filmes importantes, clássicos, que estrearam em 1960? Psicose, de Alfred Hitchcock, um dos suspenses mais icônicos, né, de todos, né, referência na cultura Verdade. pop, né, vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, vai ser um dos meus assuntos aí daqui a pouquinho. Outro assunto que inclusive a gente falou semana passada, Spartacus, dirigido por Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, Laurence Olivier, Peter Ustinov, John Gavin, Gene Simons e Charles Lawton e Tony Curtis. Também vai ser um outro assunto meu daqui a pouquinho. E outros filmes importantes aí, como Acossado, Abu de Souffle, de Jean-Luc Godard, que, né, o nome original em francês significa algo como sem fôlego, né? E é um Uhum. dos mais famosos filmes da Nouvelle Vague, inaugurando esse estilo do diretor com, né, os astros Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Outro é italiano, os outros dois são italianos, né, a Aventura, L'Avventura, de Michelangelo Antonioni, considerado por muitos sua obra máxima, sua obra-prima. Embora seja considerado hoje uma obra-prima de Antonioni, ele foi vaiado no Festival de Cannes quando ele estreou em 1960, mas hoje é considerado um dos melhores da história do cinema, né. Ele é uma primeira parte de uma trilogia, eh, dirigida pelo Antonioni, sobre alienação, impossibilidade de se apaixonar e a incomunicabilidade na sociedade moderna. Então, os outros 2 filmes dessa trilogia são A Noite e O Eclipse, todos do Michelangelo Antonioni. E, por fim, A Doce Vida, La Dolce Vita, de Federico Fellini, um dos seus filmes mais famosos, com Marcello Mastroianni, o Xará aí, e Anita Ekberg, um dos filmes mais importantes da década de 1960 e também do século XX, né. Tá aí, então 5 filmes excelentes como dica aí, que estão completando 63 anos aí de estreia, e vou falar sobre 2 deles mais profundamente a seguir, Psicose e Spartacus. Vamos ver aqui o que que o Regis mandou. Na praia que Tony curte o BJ toma sol. Ai, meu Deus do A céu. quinta série hoje tá mandando bem. Hum. E vamos falar uma rápida aqui sobre o Tony Curtis, né, que estreou um filme aqui, um dos filmes aqui, Spartacus, tem um link com ele aqui, entre ele e Psicose. Muito bom. É isto, então, essa foi minha rápida dica aí de filmes de 1960, e deixo a bola contigo. Ah, é? Ah, então É, vamos para filme também, cara. filme? O que eu posso mandar aí primeiro? Posso mandar o Ron Eli?
Ron. Vamos mandar o Ron. Eu gostava muito dos filmes de Ron Eli, não sei como é que pronuncia. Tá na década de 60 aí, né, cara? Olha lá. Esse cara aí, tá vivo ele ainda, sabia, Tá cara? vivo? Tá Nossa, eu não vivo. achei que tava não. Ele é de 1938, fez então quantos anos aí? Fez 38. 75 anos. Não, acho que é mais, hein. 85, hein. Ah, é, 85, é verdade. É. Rapaz, 85 anos. seu Tarzan, via muito aí o seriado aí na televisão. Ele, a Pode crer. Chita lá, né. Ele foi o que foi famoso pra gente, né, cara? Ele foi Uhum. o que apareceu mais na TV aqui, porque ele fez, cara, ele era tipo o Sean Connery pro 007, o Ron Eli, ele era pro Tarzan, ele foi o 15º Tarzan dessa Nossa, dessa décimo dessa quinto. Pois é, o 15º a interpretar o Tarzan na TV e depois, de 3 filmes que ele fez pra TV, ele acabou produzindo, o filme do cinema para ele mesmo atuar. Hum. Ele teve uma carreira bastante, controversa. Na década de 50 ali, enquanto ele ainda estava estudando, ele devia ser um puta cara bonitão, né? Ele fez pontas em alguns filmes grandes de Hollywood, e aí acabou fazendo uma participação num filme que era estrelado pelo Clifton Webb, né? Uhum. E parece que nessa história aí o Clifton deu muito em cima dele, não sei o que, babá, babá, e não rolou uma reciprocidade, e o Clifton acabou dando uma queimada no filme dele, nos bastidores ali de Hollywood. Ele ficou muito tempo tentando algum filme, alguma coisa, e não conseguiu mais. Aí que ele foi tentar a televisão, né, na década, já acho que finalzinho da década de 50, começo da década de 60, que ele começou a fazer uma série na TV chamada Aquanauts, e aí depois ele foi chamado para fazer o Tarzan, que aí ele estourou mesmo. Aí quando ele fez 3 filmes que ele viu que ia ser, que era um personagem que ele se deu muito bem, ele fez para o cinema, né? Que foi lançado em 1966. E aí depois levando o mesmo nome que ele tinha na TV. Mas é o cara que fez, que trouxe esse personagem pra gente. Tem uma passagem engraçada. Lembra quando a gente falou do Malcolm X? Uhum. O Malcolm X a gente botou um trechinho ali do Malcolm X com o Muhammad Ali, que eles tiveram muita afinidade, né? Inclusive por conta dessa amizade deles, o Muhammad Ali acabou se convertendo, né? E o travou aí, não? Deu uma E travadinha rápida, mas voltou. Pois é. E eu ia mandar um vídeo, só que ia ficar muito extenso, que era exatamente do Muhammad Ali falando assim: pô, a gente na África vive lá há milhares de anos e nunca aprendeu a falar com os animais. Aí chega um branquelo aqui e ele conhece tudo dos animais, sabe falar com os animais, ele grita e faz, ainda mata um monte de animais e vai embora, né? E é o salvador do mundo, né, cara? É, pois é, né. Pois é, mas a gente não deixa de fazer a referência aí para um aniversariante tão distinto como esse, Bacana. completando 85 anos, né, cara? Uhum. Mas é que é inspirado, né, nos livros de Edgar Rice Burroughs, né, que escreveu uma série de livros sobre o homem macaco. Eu cheguei a ler um dos livros, o livro é bem pesadão, né, não é uma coisa assim, aguinha com açúcar que nem a gente vê nesse seriado, né, o livro tem umas Aham. coisas bem mais pesadas, né. E um dos mais famosos atores antes do Ron Eli é o Johnny Weissmuller, né, que foi um cara que interpretou no cinema aí Tarzan em inúmeros filmes e que inclusive é aniversário dele, né, seria agora em junho também, né, 2 de junho de 1904, John Ó. Weissmuller. Já morreu faz tempo também, na década de 80 ainda, né. Uhum. Tudo bem, aí tá o Tarzan da minha infância. Pois é, cara. E você sabe que Maravilha. o trabalho dele na TV encerrou com 57 episódios, cara.
Bastante. Fez bastante, né, cara? Fez 57 episódios na TV. Ó, a gente já Depois ganhou ele dele, fez. estamos com 60 já, hein? É, pois é, já tem 60 episódios do Remute, aí só falta a gente ir pro cinema agora, né? Remute arrebenta. Você acha que a gente vai pro lado do Jackass ou do Cacete e Planeta? Por aí, né? E você Algo sabe do que gênero. o Ron Eli, em 2020, agora recente, ele abriu um processo de homicídio culposo e danos contra a polícia de Santa Bárbara, na Califórnia, por terem matado o filho dele numa Nossa. blitz policial, cara. Nossa, que doido, hein? Sabia dessa não. Pois é. O Pois Marcelo é. está comentando que é nadador olímpico, mas o Johnny Weissmuller, né? Você deve estar falando. Não sei se E o o, Ron Eli também era, né? Mas o John e o Bud Weissmuller Spencer, que a interpretou. gente falou recentemente também, era, né? Uhum, sim. Como é que era? Era Carlo. Deixa eu buscar aqui. E não lembro o nome dele, não. Era o nome aqui. Carlo Pedersoli. Nascido em Roma. Não, morreu em Roma. Ele- Onde que ele nasceu Isso, aqui? exatamente. Livorno. Livorno. Beleza, mas vamos lá. Bora lá. Vamos lá falar sobre um dos filmes lá, que estreou em 1960. Esse não tem como o pessoal não conhecer, né? Psicose, Psycho, né? É filme, né, icônico, né, da década de 60, mas não só da década de 60, né, até hoje é icônico. Direção e produção de Alfred Hitchcock. Tem estreia no filme, né, Anthony Perkins como o Norman Bates, Vera Miles como Lila Crane, que é a irmã da Marion, que é a que morreu, né, Janet Leigh, que é a Marion, John Gavin, como Sam Loomis, que é o namorado da irmã, que ajuda a investigar lá a morte da mulher lá, Martin Balsam como detetive Arbogast e John McIntyre como xerife. Agora uma curiosidadezinha, até que eu pus uma foto à direita aí. A Janet Leigh, que é essa da cena do chuveiro, né, só falar Aham. cena do chuveiro todo mundo sabe, que tá bem à extrema direita aqui, né, tá bem pequenininha aqui na mão dela, é a Janet Leigh. Sabia que ela, junto com Tony Curtis, né, que o nosso xará lembrou não sei se foi o xará ou foi o Regis aí que lembrou da piada do Tony Curtis, então, Janet Leigh é casada com Tony Curtis, quem foi filha de Jamie Lee Curtis, né, aquela famosíssima atriz Jamie Lee Curtis, que recriou, né, a cena do chuveiro da mãe. Então tá aí a foto à direita mostrando a Jamie Lee Curtis no chuveiro, é, recriando a cena com a foto da mãe fazendo essa cena. E um pouquinho mais à esquerda está a Jamie Lee Curtis, mais recentemente, que ela já está com uma certa idade, né? Então tá aí. Ela é filha da famosa Marion, a Janet Leigh, com Tony Curtis, que trabalhou no filme Spartacus, que a gente vai ver em seguida também. Então é uma relação aí entre os dois filmes aí indiretamente, né? Bom, o filme Psicose é considerado por alguns como o primeiro filme no gênero de filme de terror, embora há quem, né, contradiga, mas pelo menos que fez grande sucesso, de terror foi um dos primeiros realmente, né. Ele acabou sendo referência para muitos outros, como por exemplo a série de terror Halloween, que veio em 1978, e quem estreou a série Halloween? Jamie Lee Curtis, que é filha de Janet Leigh, né. E as relações entre os 2 filmes, né, Psicose e a série Halloween, não param no fato de ser de terror e de ter Jamie Lee Curtis, filha de Janet Leigh, estrelando o filme. O personagem, Sam Loomis, né, que está no Halloween, né, pra quem viu a série, né, é o psiquiatra que cuidava do assassino Mike Myers, né, lá no manicômio lá. E o nome desse personagem, Sam Loomis, também é usado no filme Psicose, que é o nome do personagem que é o namorado da irmã da Marion, que é aquela que foi assassinada, e é o que vai ajudar com a irmã dela a tentar resolver o mistério do desaparecimento dela, né. Então o mesmo nome de personagem foi usado nos 2 filmes, né. O Sam Loomis no Halloween e Sam Loomis também no filme Psicose, né.
Bom, antes de falar mais um pouquinho e algumas curiosidades, né, vamos ver um trailer do filme para de repente, né, Norman, olha lá, a mãe chamando Norman, né, tá inclusive uma cena aí do Norman aí no meio com o casarão, né, e a menina, né. Então vamos colocar um trailer do filme original, claro, né. Então vamos lá. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps, clamped in them. And none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? Am I acting as if there's something wrong? She's not missing so much as she's run away. Put me down. Mother! Oh, God! Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you. It's not as if she were a maniac. She just goes a little mad sometimes. Why, she wouldn't even harm a fly. Uau. Muito boa a montagem, né, do trailer. Faz umas montagens dinâmicas aí bem feitas, né, com essa música de fundo. Não, esse É cara uma é um pai no cinema também, né, cara? Muitos que vieram depois aprenderam a fazer essas tomadas de câmera com plano sequência, com câmera que se mexe, objetos na frente da câmera. Ele tem umas sacadas assim de foco e desfoco. Ele é um... ele e o Kubrick são dois, né, papas aí do cinema moderno. Agora, só para finalizar, finalizar não, né, mas, bom, Psicose teve 3 sequências, o Psicose 2, o 3 e o 4, né, todos com o mesmo ator, né, o Anthony Perkins fazendo o papel do Norman, né. E além disso, de 2013 a 2017 teve uma série de TV, o Bates Motel. Aí, claro, já com outros atores, né, a Vera Farmiga e outro rapaz que eu esqueci o nome, mas que também fez um certo sucesso, né. Antes de eu falar uma coisa mais curiosa aqui, algumas curiosidades do filme, né. O projeto do Hitchcock foi inicialmente rejeitado pela Paramount Pictures, que se recusou inclusive a comprar os direitos do livro no qual ele foi baseado, que eu já vou falar desse livro, né. E o Hitchcock acabou comprando o maior número possível de exemplares do livro para manter em segredo o final do filme. Você vê que coisa, ele arrematou todos os livros das livrarias para ninguém saber qual vai ser o fim do filme. Nem o próprio elenco sabia o final do filme. O Hitchcock manteve em segredo a parte final do filme até a véspera das gravações, para fazer tudo bem em segredo mesmo. A cena do chuveiro era para ser completamente muda, mas Hitchcock decidiu adicionar uma música composta por Bernard Herrmann para aumentar o impacto. Psicose também foi filmado em preto e branco, como vocês viram, né, para ser menos chocante, né, e mais barato, né. Ele também queria tornar o filme mais barato possível, né, na época, né. Então, um dos motivos para ser preto e branco, né. E além disso, como curiosidade, o público não podia chegar atrasado ao cinema. Nos lugares em que o filme, né, na estreia era exibido, tinha um recorte de papelão, né, no saguão, com a figura do Alfred Hitchcock apontando para o relógio de pulso e uma nota embaixo dizendo: "O gerente desse cinema foi instruído, sob ameaça de morte, a não admitir ninguém após o início do filme". Olha só que brincadeirinha
do Hitchcock, né? Mas agora tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, eu falei, né, que o Hitchcock comprou um monte desses livros aí para que ninguém soubesse o fim do filme, né? Ou seja, esse filme foi baseado assim, né, quer dizer, foi baseado, né, teve mudanças, mas foi baseado no livro Psicose, de Robert Bloch, né, não sei como é que se produz exatamente, Robert Bloch, né, é o filme Psicose. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei o livro, estava no anterior, né, espera um pouquinho só. Tá, o livro está nessa foto aqui, à esquerda está aí, Psicose, de Robert Bloch, então o filme foi Aham. baseado nesse livro. Mas o que pouca gente sabe é que o livro foi meio que baseado, aí não foi bem baseado, mas foi uma versão, né, de um cara que realmente existiu, que a foto dele está aqui no canto superior direito. Quem é esse cara? Ed Gein. Não sei se é assim que pronuncia, Gein ou Gein ou Jane, Guy. né? Se ele é alemão, é Gein. Guy, né? Mas é americano, né? Então aí não sei. Edward Theodore Gein. É assassino e ladrão de túmulos americano, condenado pelo homicídio de 2 pessoas e suspeito no desaparecimento de outras 5. Ele era um serial killer da região de Wisconsin, nos Estados Unidos, né. Seus crimes cometidos em torno da sua cidade natal de Plainfield, no Wisconsin, ganharam muita notoriedade após autoridades descobrirem que Jim exumou corpos de seus túmulos e fabricou troféus e lembranças a partir dos ossos e pele das pessoas mortas, né. E olha só o que aconteceu com ele. O pai dele morreu quando ele ainda era muito novo, né, e depois que o pai dele morreu, a sua mãe teve um AVC paralisante e o Ed se tornou o cuidador dela. Começou a cuidar da mãe. E depois que ela morreu, ele ficou devastado e acabou perdendo, né, segundo um autor, né, da biografia talvez dele, perdeu sua única amiga e verdadeiro amor, ficando absolutamente sozinho no mundo. Então olha só as semelhanças com o Norman Bates, né, que cuidou da mãe até a morte dela e era a única companheira dele, né. E aí quando prenderam esse Ed Gein, eles buscaram pela casa, né, tentar pistas sobre as pessoas desaparecidas, sobre as mortes. Sabe o que eles encontraram na casa dele? Hã. Eu vou ler uma partezinha da lista, porque a lista é extensa, eu vou ler só Caramba! parte dela. Olha só, né, ossos humanos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita de pele humana Nossa cobrindo senhora. vários assentos de cadeiras, crânios na sua cabeceira de cama, crânios femininos, alguns com o topo cerrado, tigelas feitas de crânios humanos, uma cinta feita de um tronco feminino destroçado dos ombros à cintura, calças feitas de pele de perna humana, máscaras feitas da pele de cabeças femininas, uma máscara do rosto de Mary Hogan em uma bolsa de papel, o crânio de Mary Hogan em uma caixa, a cabeça inteira de Bernice Worden em um saco de pano, o coração de Bernice Worden em uma bolsa de plástico em frente a um fogão de Jim, e assim vai a lista, né. Mas o que acontece? Por que tinha tantas partes de corpos, né? Ele, né, o próprio Jim, disse aos investigadores que entre 1947 e 1952, ele fez pelo menos 40 visitas noturnas a 3 cemitérios para exumar corpos enterrados recentemente enquanto estava em um Nossa estado senhora. confuso, né? Em cerca de 30 dessas visitas, ele disse que saiu da confusão enquanto estava no cemitério, deixou a sepultura em bom estado e retornou para casa de mãos vazias. Nas outras ocasiões, ele cavou as sepulturas de mulheres de meia idade recentemente enterradas que ele achou que pareciam com a sua mãe e levou os corpos para casa, onde ele usava a pele delas para fazer a sua parafernália. Nossa senhora. Então a história dele inspirou filmes como Psicose, né, onde o Norman, né, não usa a pele tal das mulheres, mas cultua a mãe, né, depois de morta ali, né. Também o que foi inspirado no Ed Gein? Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, lembra? Ele fazia máscaras com pedaços das peles das vítimas, né. O Silêncio dos Inocentes, o Buffalo Bill também era um serial killer que fazia isso, né, usava partes das peles das mulheres para fazer um vestido. Verdade.
A Casa dos 100 Corpos, de Rob Zombie, que está aí, inclusive, aí na tela, né? O Texas Chainsaw Massacre, né? Que é o massacre da Serra Elétrica. A Casa dos 1000 Corpos, do Rob Zombie. Silêncio dos Inocentes. E o próprio filme Ed Gein, o Assassino de Plainfield, que é um filme que conta a história dele. No canto inferior direito tem a lápide no cemitério dele, né, 1906 a 1984, quando ele morreu ainda preso, né, e alguém, né, colocou 666 embaixo do nome dele depois, né. Então é isso, né, o Psicose, assim como outros filmes e livros, foram baseados num cara que realmente existiu e se você olha a história aqui, é bem mais horripilante que qualquer um desses filmes aí que eu falei, né. Nossa, tem um que você não falou aí que me remeteu. Não sei se Uhum. você assistiu um filme do Pedro Almodóvar chamado A Pele que Habito, Não, esse com não. Esse eu não assisti, não. o Antônio Bandeiras, cara. Nossa Senhora. Hum. Você gosta de filme de vingança? Esse é o Sim. único spoiler que eu vou dar, cara, porque não dá para falar absolutamente nada, cara. Eu vi alguns Almodóvar, mas faz tempo que eu não vejo nada dele, não. Mas eu Duvido que gosto. o Alair e o Marcelo Olha não lá, tenham chegou. visto esse filme. Já viu, Alair, A Pele que Habito? Ou algum desses aí que está na tela que o Marcelão colocou? Não, o Silêncio dos Inocentes é bem famoso, né, o Massacre da Serra Uhum. Elétrica também, baseados em Ed Gein, Edward Gein. Olha lá, olha lá aí. A Pele que Habito. Nossa Vou Senhora. procurar assistir esse cara aí. Esse cara é legal pra caramba. O Almodóvar Eu ia fazer um comentário aqui, mas não, vou deixar quieto. A gente já Uhum. está a gente já tá em vias de ser excluído das mídias sociais. Certo, tá bom. Vamos em Vou frente, economizar. vamos em frente então, que atrás vem gente. Passo a bola para ti. Então vamos lá. Cara, eu ia falar sobre o negócio do caso Watergate, que ele fez também 50 anos o ano passado do escândalo Watergate, mas eu acho que eu vou economizar esse assunto, Marcelão. Tô Tá, esse achando, aqui? Então tá, é, então tá. Só fala o né, que aconteceu. Aconteceu e o Watergate. Beleza. então, na Esse é verdade, o hotel. o que aconteceu, na verdade, é o conjunto ali de residencial e corporativo, onde o Nixon, ali na década de 70, ele tinha, mais especificamente, o escândalo aconteceu em 72, né? E 69 pessoas foram indiciadas e 48 delas foram condenadas pela justiça no escândalo que o presidente Richard Nixon, ele era presidente dos Estados Unidos já desde 68, né? Ele foi o mais votado ali em 68 e assumiu a presidência. Ele voltou a se candidatar em 72, tendo como opositor o senador George McGovern, e ele teve uma vitória avassaladora, assim, ganhando em 49 dos 50 estados. Né? E o caso Watergate ele teve origem exatamente durante essa campanha eleitoral em 72, e no dia 17 de junho daquele ano teve uma invasão na sede ali do comitê do presidente, né, do Comitê Nacional Democrata, o partido do presidente, nesse complexo Watergate, e em Washington, né, na capital dos Estados Unidos, e 5 pessoas que acabaram sendo acusadas ali de terem feito uma espionagem ali, tirado fotos e tudo, eles foram reconhecidos também como participantes ali militares na invasão da Baía dos Porcos em 61. E aí eles foram detidos, tudo, mas vazou gravações do presidente, né? De conteúdo ilegal ali, acabou vazando por um cara que eles chamavam de garganta profunda, né? Que era um cara da CIA, né? Que ele passava informações ali, na verdade não é da CIA, desculpa, ele era do FBI, depois foi confirmado, o nome dele era W. Mark Felt, e ele era informante, ele passava informações e ele passou gravações para os jornalistas Bob Woodward, né, e Carl Bernstein,
que depois eles acabaram sendo retratados ali num filme que ficou muito famoso ali. O Forrest Gump, pode crer, lá ele está falando ali, o Forrest Gump, ele fala também ali numa hora ali, ele deixa entender que o Forrest foi quem realizou a denúncia das pessoas copiando documento e instalando escutas ali nas dependências ali do Partido Democrata, né? Tem exatamente isso. Mas tem o próprio filme Todos os Homens do Presidente, que foi encenado pelo Robert Redford e o Dustin Hoffman, que estão aí na foto, e eles até estão muito bem categorizados. Dustin Hoffman está perfeito, né, cara? Parece o mesmo cara. Né? À esquerda ali a foto do jornalista e à direita o Dustin Hoffman ali jogadaço. E o Robert Redford, ele só não está mais parecido porque esse cabelo é de plástico. Ele nunca mexeu, né? É o cabelo do Ken, né? Não muda nunca. Não pode mudar o cabelo do Robert Redford. Ele faz qualquer personagem, ele tem cara de Robert Redford. Ele não se caracteriza. Mas... Lembro até que a revista Mad fez uma paródia do filme chamada de Tolos os Homens do Presidente, né? Tolos os Homens do Presidente. Puta, pode crer. E tem mais filme, né, cara? Tem um que faz uma alusão ali, na verdade eles tiram uma onda, tem uma comédia de 99 que chama Garganta Profunda, exatamente o título que recebia esse informante aí que era do FBI, né, que eles não queriam revelar, eles sempre se expunham o nome Deep Throat, né, que era ele que revelava as informações, e aí esse filme recebeu aqui no Brasil o título de Todas as Garotas do Presidente, mas não é aquele de sacanagem, tem um de sacanagem chamado Garganta Profunda, que não é o mesmo. Na verdade, elas fazem uma alusão àquele filme, mas elas fazem uma versão feminina ali, de duas estudantes que acabam descobrindo ali coisas sobre o caso Watergate, e elas se envolvem ali de uma certa forma. Não tem nada a ver com sacanagem, mas é claro que botaram as duas meninas para dar essa ironia com o filme, mas ele vai um pouco em cima de dados históricos, né? Também tem um filme de 2008 chamado Frost Nixon, que exatamente retrata aí uma série de entrevistas dadas pelo Nixon em 77, ali depois do escândalo, umas entrevistas que foram dadas para o jornalista David Frost, né? Então também tem esse filme, né, que foi interpretado pelo Michael Sheen, né, inclusive recebeu indicação para o Oscar. Então é isso daí que, na verdade, hoje está fazendo, o dia 23 de junho de 72, foi o dia que apareceram as gravações do Nixon, a sacanagemzinha ali, né, cara? Eles vieram com os boatos de que tinha informação, que bababá, aí citaram as informações na mídia, e o Nixon foi lá e desmentiu tudo, né? Não, isso daí não é verdade. Aí, você desmentiu? Peraí. Apareceram umas gravações aqui, cara, se liga, ó. Aí fica delicado, né? E ele acabou renunciando, né, depois disso daí. É isso daí. Perfeito. Então, 51 anos, né? 51 anos. Eu que nem ia falar do caso Watergate, já falei um monte, né? Mas legal, né? Fez a menção aí. Vamos então para o próximo assunto, para a gente não estender demais, né? Porque já está 6h05 já, né? Pois é. Depois tem aniversariantes ainda. Bom, o próximo assunto é outro filme, né? O filme Spartacus, que estreou em 7 de outubro de 1960, para comemorar o volume 60 do Reboot. Direção de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas como Spartacus, Laurence Olivier como Crasso, Jan Simmons como Varinia, Peter Ustinov como Batiatus, Charles Lawton como Gracchus, John Gavin como César, e que é o mesmo ator que fez o Sam Loomis no Psicose, é outro ator que trabalhou nos 2 filmes, né? E Tony Curtis como Antoninos, ele que é pai da Jamie Lee Curtis, que a gente falou agora há pouquinho, né? Bom, o filme é baseado no romance homônimo de Howard Fast, que se inspirou na história real da revolta de escravos, liderada por quem? Pelo escravo e gladiador Espartaco, na Roma Antiga, entre 73 e 71 a.C., né?
Vamos falar rapidamente a história, né. Aqui está embaixo as fotos dos principais, né, atores, né. Mas ele, né, Espartaco foi um gladiador, de origem trácia, ele acabou liderando uma revolta de escravos lá na Roma antiga. Ele foi traído por um legado romano chamado Cláudio Glabro, que o escravizou e enviou para uma escola de gladiadores em Capua, dirigida por Batiatus e a sua esposa Lúcia. Espartaco se rebela contra Batiatus em 73 a.C., junto com outros gladiadores, como Criso, Gânico, Casto e Enomal. Formou um exército de escravos fugitivos que acabaram lutando contra as forças romanas. E Espartacus, né, como só tinha gladiador ali, que é isso que você está mostrando aí? Tô botando um elmo aqui em mim. A Ângela estava. Ah, um elmo romano. Tá vendo aqui? É, dá para ver, sim. A Ângela está falando de novo, estamos Falando remetendo a Roma. Sim, de novo, né. Todos os Bom, caminhos levam ao Remute. E aí ele ganhou várias batalhas, né, atravessou os Alpes para tentar libertar seus homens da Itália, mas teve uma deserção em massa de seus aliados gauleses e germânicos e começou a complicar para o lado de Espartacus, que foi derrotado, pelo cônsul Márcio Licínio Crasso, em 71 a.C., né. O corpo dele, na verdade, nunca foi encontrado, mas cerca de 6.000 de seus seguidores foram crucificados ao longo da Via Ápia. Quem assistiu o seriado lá de Roma, né, sobre Júlio César, lembra-se disso daí. Tem essa passagem, verdade. E aí tem aquela coisa meio controversa, porque foi Crasso que derrotou ele, mas as pompas foram para Pompeu, né, a pompa Pompeu, né, porque os caras que escaparam lá, né, os aliados de Espartaco escaparam, acabando, caíram de frente para Pompeu, e o Pompeu matou todo mundo. E aí ele que chegou lá em Roma primeiro dizendo, né, que foi ele que conseguiu fazer essa proeza de acabar com os caras, né, então... E aí acabou saindo daí o triunvirato, porque o Júlio César entrou na onda também, e fez um acordo com o Crasso, com o Pompeu, e veio Júlio César, mas aí é outra história, né? O Júlio César era o comandante principal das tropas do Crasso, né? E aí, quando eles chegaram em Roma para anunciar que eles tinham ganhado a batalha com Espartacus e tinha acabado, né, com a rebelião, chegou lá o Pompeu: vocês também ganharam? Porque eu acabei de ganhar. É engraçado que os dois eram generais, né, o Crasso e o Pompeu, e quem virou imperador foi o Júlio César, né, que foi o mais esperto. Exatamente. A grande sacada foi o negócio do triunvirato, né? A grande sacada foi instituir essa parceria, manda o que é de guerra lá para ganhar uma guerra que nunca ganharam, manda ele lá para longe, que com o Crasso eu me viro aqui. O Crasso ficou como líder no Senado, né? E foi um sucesso tão grande o triunvirato que virou nome de rock progressivo, banda de rock progressivo. Verdade, né, cara? Sem citar isso daí, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem que fazer um link com a música, não tem jeito, né? Avisar o Alair, que chegou agora há pouco, que as piadas de quinta série estão liberadas hoje no Remute, né? Já rolou paródia do Paul McCartney cantando Scramble Eggs, né? O Reginho já mandou na praia que o Jamie Lee Curtis, o Thomas Sol. O Bidi Thomas Sol. Muito bom. Então tá liberado a piada de quinta série. Volta aí, senão a gente não sai. Vamos lá. Pra gente não acabar hoje ainda. Vamos botar um trailer do Spartacus aí para vocês sentirem o drama aí. Vamos lá. Puta, é demais. Have been destroyed by Spartacus, and our defeat will mean the fall of Rome. Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the magnitude of production, in the fervor and passion of its conflict, in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent.
For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled, relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might. I'm not after glory. I'm after Spartacus. Gene Simmons as the slave Erinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known. Charles Lawton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Batiatus, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome. The symbol of the Senate. All the power of Rome. I imagine a God for slaves. And I pray. What do you pray for? I pray for a son who'll be born free. Caramba. Lembrando que não tinha computação gráfica para fazer os figurantes artificial, né? Era gente mesmo, né? Pois é, cara. Gente pra dedéu. Que baita produção, né? Isso aí, 1960, Marcelo? Estreou em 60. Pra Mas caramba. vamos a algumas curiosidades, né? O filme foi dirigido por Stanley Kubrick, mas ele não teve um controle total sobre essa obra porque ele foi contratado depois que o diretor original, Anthony Mann, foi demitido. Então não é um projeto original de Stanley Kubrick, mas ele acabou caindo no colo dele e aí, né, ficou com ele. O filme ganhou 4 Oscars, categoria de melhor ator coadjuvante para Peter Ustinov, melhor direção de arte, melhor fotografia e figurino. Mas também foi indicado para melhor edição e trilha sonora, foi indicado como melhor filme pelo BAFTA, né, que é o Oscar em inglês, e venceu também o Globo de Ouro como melhor filme, indicado em mais 5 categorias pelo Globo de Ouro. O filme causou polêmica por conter uma cena de insinuação homossexual entre os personagens de Laurence Olivier e Tony Curtis. A cena foi cortada na época do lançamento e só foi restaurada em 1991, com a voz de Anthony Hopkins dublando Olivier, que já havia falecido. Olha só que doideira, né? Mas virou uma série de TV, né? Também produzida na Nova Zelândia entre 2010 e 2013, com 3 temporadas e mais uma minissérie de frequência, né? Aquela que vem antes da série. E são essas 4 aí, né? Então, Blood and Sand é a primeira temporada, depois veio a prequel, né? Gods of the Arena, Vengeance e War of the Damned, que é então, essa minissérie da Nova Zelândia. Agora, para finalizar, eu trago uma curiosidadezinha que eu não podia deixar de fazer link com música aqui, né? E uma coisa meio talvez inusitada, né? Tem um trecho desse filme de Spartacus chamado I Am Spartacus, que é bem icônico do filme. Eu vou mostrar esse trechinho, é rápido aqui, de 1 minutinho, e aí eu volto e ver 2 inspirações na música desse trecho aqui. Não só na música e cinema também. E uma dessas inspirações cinematográficas faz uma volta danada para cair no que o Kesa falou hoje dos Beatles. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared.
slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Bom, para quem não entendeu, né, os romanos ali falaram que ia, né, poupar a Crucificar vida todo deles, mundo. né. Não, ele ia poupar a vida deles se alguém identificasse ali quem era o Spartacus. Daí o Uhum. Spartacus: "Putz, eu vou", senão ia matar todo mundo, né. Uhum. E aí, ó, vou me identificar aqui. No que ele levantou, o amigo dele levantou dizendo que era ele, outro leu outro, aí ninguém ficou sabendo quem era de verdade o Spartacus, né. E esse trecho aí acabou inspirando algumas coisas inusitadas. Por exemplo, Roger Waters, né, com o show The Wall Live, que ocorreu entre 2010 e 2013, se eu não me engano. Ele colocou no começo do show, assim que ia começar o show, ele colocava exatamente esse trecho que falava do I Am Spartacus no início do show, enquanto tinha uma cena ali com os moradores de rua invadindo ali, passando pela plateia, e ele colocou exatamente esse áudio, né. Não sei se tinha um vídeo também, porque eu não vi esse show, né, mas o áudio exatamente desse trecho, e daí começava o show, né. E eu vou colocar esse trechinho para vocês podem ouvir exatamente esse trecho. Vou colocar de novo só um comecinho aqui desse daqui, depois eu ponho o The Wall só para vocês lembrarem. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus. Né. Agora eu vou colocar o comecinho do show do The Wall aqui. Thank you very much and enjoy yourselves. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm 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 Spartacus. Conheceu o trechinho do filme aí, né? Sim, agora eu não entendi quem era aquele cara de chapéu lá chegando, era o Tom Não, Parker? não, fizeram uma encenação ali, como se fossem uns pessoas, moradores de rua, passando ali e tal. Eu não entendi muito bem, porque eu não vi esse show, né, mas é uma coisa pré-show, é logo um comecinho do show. Agora, quem usou exatamente esse trecho, I Am Spartacus, mas como uma paródia, foi Monty Python com A Vida de Brian. Usou exatamente isso. E antes de mostrar esse trecho exatamente, onde ele parodia esse I Am Spartacus, esse filme só foi possível por causa de um crédito concedido lá nos Estados Unidos, em Hollywood, por intermédio de George Harrison, porque os Beatles eram muito fãs de Monty Python, eles não estavam conseguindo dinheiro, e George Harrison apareceu, inclusive, com uma aparição não acreditada nesse filme, e ele que acabou conversando com o pessoal de Hollywood e acabou fazendo esse filme acontecer.
né? Olha só o círculo fechando aqui nos Beatles, né? E o Marcelo já falou. Eu acho que o Marcelo pensou a mesma coisa que eu. Já estava demorando. Falei, não, trocadilho e paródia, Monty Python. Né? Hoje é o dia da quinta série. Estava demorando para voltar para a quinta série. Vai lá agora, mais uma paródia. Tá, vamos ver agora como é que ele se encaixa no contexto da vida de Brian. Vamos lá. Where is Brian Nazareth? You bastard! I have an order for his release. You stupid bastard! I'm Brian of Nazareth. What? Yeah, I'm Brian of Nazareth. Take him down. I'm Brian of Nazareth. I'm Brian. I'm Brian. I'm Brian. I'm Brian. I'm Brian, and so's my wife. Right, take him away and release him. No, I'm only joking. I'm not really Brian. No, I'm not Brian. Oh, no, it was a joke. I'm only pulling your leg. It's a joke. I'm not him. I'm just having you on. Put me back. Bloody Romans can't take a joke. Bom, para quem não percebeu aí, né? Veio aí o militar aí com a ordem de soltar Brian, né? Do crucifixação, né? Aí, quem é Brian? Daí um outro falou, eu sou Brian. Daí todo mundo falou, ah, não, sou eu, Brian, sou eu. Ai, Brian, Brian. E acabaram soltando o cara errado, o primeiro que falou. E o cara que falou e foi tirado ali da cruz, falou, não, eu tava brincando, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu, nem levaram ele. E o Brian mesmo ficou lá na cruz, coitado. Ai, Monty Sensacional, Python. sensacional. Pô, Mas linkou bem aí, né? com o Paul McCartney, cara. Dia do baixista. A gente já começou, olha lá, já começamos falando dos baixistas hoje, imagina, já rolou um bullying danado aqui. E é isso, Spartacus, é isso. Tá aí, então, Roger Waters com The Wall e Life of Brian como inspirados, né, em alguma coisa com Spartacus. Você falou que o Anthony Hopkins fez a dublagem ali da cena que tinha sido cortada, não é isso? Isso, olha só, hein, que link também, né? Foi Anthony Hopkins, que é do Silêncio dos Inocentes, né? E não só isso também. Tem um filme que eu não falei, que é o Nixon, que é um filme que é do Oliver Stone, que é um diretor que eu acho sensacional também, que fez um filme chamado Talk Radio. Meu, Oliver Stone é sensacional. E o filme do Nixon, o Anthony Hopkins faz o papel do Richard Nixon. Não vi esse filme, não. Com a Joan Allen e com o Ed Harris. Fecha o círculo todo. É um filmaço também aí do Anthony Hopkins, o Spartacus, né? Nossa, muito bom. O Roger Waters, depois passando pelos Beatles. Sensacional. E aí você vai fechar com uma quinta série brava, hein? Vou fechar com a rainha da quinta série. Hoje estaria fazendo 460 anos, brincadeira. Né? Essa figura linda, maravilhosa. Puta, eu ri tanto com essa mulher já na minha vida, Dercy Gonçalves, amada, nos deixou aí em 2008, né? Mas nascida em 1907, cara, centenária, passou dos 100 anos, Dercy Gonçalves. E sabe que ela foi registrada, na verdade, no dia 23 de junho de 1907, mas segundo ela, ela nasceu em 1905, mas ela foi registrada muito mais tarde, porque era difícil ter esse negócio dos registros, e ela é de Santa Maria Madalena, cidadezinha da região serrana, lá do Rio de Janeiro. Então, ela já era interiorana ali, difícil do pai ir para um cartório, blá, blá, blá. Né? Ela acabou sendo reconhecida também pelo Guinness Book como a atriz de maior tempo de carreira da história mundial. Ela ficou 86 anos ativa na carreira, né? E é uma figura que ficou marcada aí pela picardia, né? Pelos palavrões, pelo jeito desinibido que ela falava, né? Filha de pai negro, mãe negra com pai português,
também teve uma carreira assim bastante dura, porque já idosa, já com mais de 80 anos, ela sofreu um golpe lá do empresário dela, um inescrupuloso ali que acabou roubando dinheiro dela, e ela acabou retornando para a televisão, fez uma participação que é exatamente essa que está aí na tela, na novela Que Rei Sou Eu, vivendo a baronesa Lenilda Ecnésia. Ela já estava aposentada, e ela acabou voltando para a televisão para fazer alguns papéis. Em 91, ela fez parte ali do enredo da Escola de Samba Viradouro, e ela foi uma polêmica não só na letra da música, né, mas ela também apareceu no carro alegórico mostrando os Lelê ali, né, já com 80 e tantos anos de idade. Aí depois participou da novela Deus nos acuda, em 92, e depois, em 94, ela lançou uma biografia. Aí acabou voltando aos palcos, em 97 fez peças também, e acabou sendo contratada lá no SBT nos últimos anos. Ela possuía um contrato vitalício lá com o Silvio Santos, aí atuava num monte de coisa, em A Praça é Nossa, fazia alguns programas de entrevista, ela tinha lá a história dela com o SBT. E no dia, olha só que interessante, né? No dia que ela completou 100 anos, ela teve uma festa na Praça Coronel Brás, no centro do município de Santa Maria Madalena, cidade natal dela, na região serrana, e fez brincadeira, levantou as pernas já, do jeito que ela fazia, tirando uma onda ali com os fotógrafos, né? E um ano depois ela faleceu, no Rio de Janeiro mesmo. Ela teve um problema agravado aí no pulmão, uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, e acabou agravando, e ela veio falecer no dia 19 de julho de 2008. Né? E ela está sepultada também em Santa Maria Madalena. E aí eu separei 2 videozinhos dela para a gente dar uma risada com o aniversariante do dia, que é um vídeo curto dela naquele programa Sai de Baixo, e depois tem uma outra surpresinha dela aí, que é ela num programa que ela estava comemorando 80 anos, e ela está num programa da Hebe com a Consuelo Leandro, o Sargentelli, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Lolita Rodrigues, Laura Cardoso, e tem mais uma menina que aparece ali que eu não sei quem, não consegui identificar, mas pode passar os 2 vídeos aí para a gente dar umas risadas com essa figuraça. Tá bom, vamos primeiro de Sai de Baixo. Sai de Baixo. Muito louca, né? O pessoal até ficou doidão lá no set. Ali, né? Ô, doido. Para a gente encerrar, então, tem esse do programa da Hebe, que devia ser divertidíssimo assistir o programa da Hebe, cara. Bora Vamos lá com a Hebe. Eu não. Isso ir pra praia, assim, sem nada, com aquela coisa no rego, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Agora, assim, ir bonitinha, assim, mostrar as pernas, mostrar os peitos, que ainda tão bom, que é bonito o peito, né? Eu acho o peito uma coisa linda. É essencial. E aquele dia que você mostrou, ele era rosado. Ele é meio rosado, engraçado. É, quase tudo meu é meio rosado. Mostra, não. Não mostra nada, Mais não tô tarde. aqui pra estar mostrando. Hoje é dia de 80 anos, menina. Toma vergonha. Vai no Teatro das Nações, estão lá. Eu mostro peito, mostro peito. Nós temos que parar um pouco, que a Consuelo diz, ai, para, eu tô toda cortada. A Consuelo não pode rir. É figura demais.
Essa daí Henriqueta Brieba, né, tá ali também? não é, que era a Não é Laura Henriqueta Brieba? Cardoso, não é a Henriqueta Não é Henriqueta Brieba, não. Brieba? Não? Nossa, eu confundi então. A Brieba é uma baixinha também, parece um pouco com É ela, mas parecida. Não. é, Ah, um pouquinho. verdade. E É a e quem Laura que você não Cardoso. conheceu? Eu não tem uma Não, moça que tem uma passou ali. morena mais novinha que aparece no comecinho lá, que eu não consegui Ah, reconhecer, mas tinha tá. o Anicete Bruno, Paulo Goulart, tava todo Sim. mundo ali, cara. Puta, Consuelo sensacional. Leandro. Pode crer. Ai, ai. A Consuelo tá toda rasgada que ela não pode rir, toda costurada. Bom, outra que é Vamos lá. contemporânea aí, que faz aniversário também dia 23, também nos deixou o ano passado aí, é a Elza Soares, né? Tá aí uma Uhum, fotinho da Elza ali embaixo com o Garrincha, né? uhum. Figuraça também, Elza Soares. A gente tem esse o Ibrahim Suede, você Ei, lembra? Você lembro, lembra desse cara? lembro, Ai, eu ia falar cafetão, mas não é cafetão, ele era um falastrão, né, cara? Um bom Uhum, vivant, uhum. um socialite, né, cara? É. E todo grosseirão, assim, tipo, o canalha, né? Quando tinha aquele negócio de mulher gosta de canalha, pensava exatamente num Ibrahim Suede da vida, né? Jornalista, escrevia, tinha a coluna dele lá, mas ele ficou famosão ali com os bordões dele. Lembra do Ademã que eu vou em frente? Uhum. É, essa é famosa, hein? Tem outros aqui, sorry, periferia. Depois eu conto. Né? Os cães ladram e a caravana passa. Olho vivo, que cavalo não desce escada. Ah, é muito bom ele, né? Ibrahim Suede também, nascido, que dia que é aqui? No dia 23 de junho de 1924. Outro que está na foto aí, ali do lado do Jânio Quadros, tá à esquerda, no meio é o aniversariante aí também, Lima Barreto, já nos deixou também, e o ator Alberto Russell, na década de 50 aí, ele morreu em Campinas no dia 23 de novembro de 82, também foi um diretor, um cineasta brasileiro, né, autodidata, e fez um monte de filme legal aí também, trabalhou naquela companhia Vera Cruz, então tá aí ele também, as nossas homenagens a ele. Um outro que tá aí, que também é um cara bacana de se saudar aí no dia de hoje todo mundo que nos deixou já, né? Esse João Batista Villanova Artigas, né? Nascido em Curitiba, um arquiteto que fez uma série de trabalhos importantes, inclusive esse que está à esquerda embaixo aí, que é o prédio da FAO, ali em São Paulo, na cidade universitária. O Marcelão já deve ter ido ali, que é bem na frente do CCE. Você já foi ali no CCE, com certeza, né? Lá na USP. Não, acho que não. Eu nunca fui muito na USP, não. Pô, eu atendia a USP quando eu trabalhava na área, e na frente do CCE é esse prédio da FAO, então a gente saía de lá e ia tomar café no prédio da FAO, que é desse arquiteto aí, o João Batista Villanova Artigas, e ele tem uma série de trabalhos muito bacanas aí, um arquiteto super conceituado aí no meio, né? E ele depois mudou para Londrina, fez muita coisa lá no Sul. Ele tem, ele é o projetista do estádio do Morumbi, né? O projeto é dele, então tem uma série de coisas aí que ele fez, então tá aí também o feliz aniversário para o João Batista Villanova Artigas. E também aniversário do Sérgio Reis. Esse está vivo, né? Vamos falar de um vivo aí, pelo menos. Uhum. O Sérgio Reis está vivo, o Zinedine Zidane está vivo, o Gaúcho da Fronteira ali com a sua sanfona está vivo também. E esses dois aí que nos deixaram, um já foi falado várias vezes aqui, né? Sim. Esse daí, o que é esse daí, Marcelão? Esse está na ponta da língua, né? Caramba, deu branco o nome dele. Esse é o Alan Turing, Alan Turing. 23 de junho de 2012 ele nasceu, né? Matemático. 1912, né? Opa, eu falei Você falou 2012, não. 2012? 1912, exatamente aí. Fez
111 anos, é isso? 110, né? 111. 111 110, anos. 111. E o outro que está na foto aí à Eu não direita, conheço. cara, esse é o Stuart Sutcliffe, que é o primeiro baixista dos Beatles. Ele fazia parte da primeira banda lá dos Beatles, os Quarrymen, né? E depois ele acabou saindo quando montaram os Beatles, quando vieram a ser se formar como Beatles, né? Ele deixou a banda para seguir carreira de pintor, encontrava com o pessoal de vez em quando, tudo, até ele ajudou na invenção do nome Beatles junto com o John Lennon, mas aí ele acabou também tendo uma morte precipitada aí, né? Ele faleceu em 1962, ele é nascido em 1940, então ele viveu 22 aninhos também, mas ele fez bastante coisa. Ele escreveu bastante coisa, é um cara que depois acabou tendo muita repercussão aí da morte dele, e foram ver a carreira dele, ele tinha realmente um talento artístico bem grande, e ele é relembrado com bastante carinho aí pelos Beatles, né? Então tá aí o nosso abraço saudoso aí para Stuart Sutcliffe. É isso aí. Bom, abraço a todos. E Né? chegamos aí ao nosso final do nosso volume 60. Muito bom, Isso aí. legal. Já passamos de 1h e 38 minutos. É isso Muito aí, então. bem, hein? Então tá, vamos se despedir, deixar o pessoal Vamos. dormir, descansar. E bom final de semana para todos. Semana que vem estamos aí. Ok, semana que vem, volume 61. Então é isso aí, nos vemos lá. Legal, galera. Obrigado pela participação de todos. A gente se vê. Um abraço. Tchau, Falou, Marcelão. abraços. Tchau, tchau. Até mais.